Olá pessoal, bem-vindos novamente para outro episódio aqui no nosso canal. Aqui está uma mensagem que foi enviada para mim e é uma continuação de um e-mail que foi enviado por um de nossos ouvintes. A mensagem lê-se da seguinte maneira: Então, quando eu estava na festa de Todos os Brancos, eu estava com nojo de tudo o que eu tinha visto naquela festa. Esta é a continuação do e-mail anterior. Meu marido nunca tinha mostrado qualquer interesse em mim desde que começou a florescer em seu ministério. E agora eu entendi por quê. Sempre que eu tentava fazer com que ele orasse comigo, ele recusava. Eu não sei quantas vezes tentei fazer com que ele orasse comigo, como costumávamos fazer quando meu marido começou o seu ministério, porque a cada noite meu marido me chamava no Kids Room para que pudéssemos adorar juntos. Mas depois de todas as coisas que começaram a acontecer em nossas vidas, eu apenas pensei que talvez fosse porque meu marido tinha encontrado seu sucesso e que ele nunca precisou ou quis-me no seu ministério. Eu estava agora mais como uma esposa troféu, mas quando eu fui à festa de Todos os Brancos, foi quando eu descobri que meu marido não era nada além de um ocultista. Tudo que eu vi lá só me deixou enojada e abri meus olhos. Ele estava vivendo uma vida de aparências e para mim era um cara que estava sempre ocupado com o trabalho, enquanto ele buscava poder por ser um membro do ocultismo. Houve um ponto em que meu marido estava dormindo na cama e não sei há quantas semanas ele tinha evitado ter relações sexuais comigo. Então, naquela noite eu perguntei a ele se poderíamos conversar e ele disse: falar? O que você quer falar comigo? Então eu perguntei: como você espera que eu viva se você não está sendo íntimo comigo? Ele então me disse para ir no meu telefone e procurar o termo brinquedos sexuais. Quando ele disse brinquedos sexuais, eu pensei que talvez ele quisesse apimentar nossa vida sexual. Fui à internet e procurei o termo que ele me pediu. Meu irmão, o que ele disse a seguir realmente me chocou, mas eu não podia fazer nada a respeito. Ele disse que você pode, na verdade, até mesmo encomendar essas coisas online e elas serão entregues à sua porta. Eu nunca pensei que essas coisas poderiam ser entregues à sua porta. Então, o que você pode fazer agora é apenas fazer um pedido dessas coisas e elas serão entregues à sua porta e você irá usá-las. Eu estava realmente com o coração partido e nem sei por que meu marido escolheu ser tão rude comigo. E eu sabia que, de fato, meu marido tinha começado a dormir com as meninas que estavam na nossa igreja e não havia nada que eu pudesse fazer, porque tudo o que eu queria era manter a aparência de sermos um casal mais feliz. Porque aqui e ali, a maioria dos nossos fiéis da igreja que vinham à nossa casa, às vezes eu e meu marido tínhamos uma discussão, mas se um dos nossos fiéis nos chamasse e dissesse que estava vindo à nossa casa com as suas esposas para resolver qualquer desentendimento que tivesse acontecendo em seu casamento, meu marido me dizia para ir ao banheiro, me lavar e colocar um pouco de maquiagem. Meu irmão, é como se meu marido quisesse ter relações sexuais comigo. Então, quando eu estava ocupado no banheiro, ele entrava e forçava-se em mim
às vezes sem nem mesmo remover suas próprias roupas. Ele fazia isso sempre que alguém vinha à nossa casa, se eles estivessem buscando serviços de aconselhamento. Quando qualquer um dos nossos fiéis da igreja vinha à nossa casa para tentarmos resolver um problema que os preocupava em seu casamento, eles descobriam que eu e meu marido agíamos como se tivéssemos o casamento mais feliz. Eu quero que você saiba que se você vai a igrejas que eles dão graças a um ser humano em vez de a Deus, então você está perdido. As pessoas que costumavam vir à nossa casa realmente achavam que eu estava ficando com Deus. Porque sempre que olhavam para meu marido, nunca viam um ser humano, mas sim um Deus. Infelizmente, muitas pessoas que seguem o Papagang são muito cegas e nunca abrirão os olhos. Eu passei dias sem sair de casa. Essa foi a regra que o meu marido me deu. Ele disse que sempre que eu quisesse sair, era com ele, ou ele pediria a um dos seus amigos para que eu pudesse ir com eles. Não importava para onde eu quisesse ir. Se ele estava muito ocupado, pedia a um dos seus amigos para me levar aonde eu quisesse. Quando meu marido voltou da sua viagem, foi no momento em que eu tinha ido com um amigo dele para a festa. Seu amigo foi buscá-lo no aeroporto. E deixe-me te dizer uma coisa, meu irmão. A razão pela qual a maioria desses falsos pastores é tão bem-sucedida é porque todas as pessoas que trabalham para eles, na maioria dos casos, estão sofrendo profundamente em situações de pobreza e a maioria delas não é paga. Você sabia que essas pessoas que trabalham para esses falsos pastores, na verdade, acham que estão fazendo o trabalho do Senhor? Como o nosso amigo me dirige meu marido, ele nunca se paga nada. O que meu marido costumava fazer era aqui e ali ir às lojas e comprar um monte de mantimentos para ele e a sua esposa. E sempre que meu marido fazia isso, eles comemoravam como se o Senhor tivesse aberto os portões do céu para eles, mas não percebiam que estavam sendo usados. Em minha casa, um monte de homens vinham para ajudar a manter o quintal, como cortar a grama e cuidar das flores. Todas essas coisas eram feitas sem pagamento, porque achavam que, ajudando-nos, Deus os abençoaria. Quando meu marido chegava, cumprimentava a todos e era muito rápido em sair de casa, como se estivesse correndo para uma reunião. Eu havia perdido o interesse por ele, e esse novo cara que chegou à minha vida também me mostrou o outro lado do meu marido. Eu estava confusa e sabia que essa não era a vida que eu queria. Mas talvez se eu continuasse vendo esse cara, eu gostaria de conhecer mais sobre o meu marido. Deixe-me dizer, eu não me orgulho da vida que eu estava levando. E trair meu marido não era uma boa coisa a fazer, mas esta é apenas uma confissão para abrir os seus olhos e que você entenda que alguns dos chamados falsos pastores não tratam suas esposas corretamente. Você pode vê-los vestidos de roupas caras, joias, dirigindo os últimos modelos de carros, sendo mimados em seus aniversários, mas nunca pense, nem por um segundo, que aquelas mulheres estão felizes. Muitos deles vivem em condições que podem levá-los à depressão, porque é muito difícil saber que seu marido está traindo e não há nada que você
possa fazer a respeito. Ok, você pode dizer que seu marido vai te trair, mas evitar ter relações sexuais com você por cerca de 2 meses ou mais, você enlouquece em uma situação como essa. E sempre que está na igreja ou em um lugar público, tem que fingir que é a esposa feliz que está recebendo tudo o que quer do marido. Meu marido estava ocupado perseguindo a fama e dinheiro e nunca tinha tempo para as crianças. Se as crianças quisessem passar tempo com seu pai, meu marido só pedia que meus filhos dissessem que queriam o mais recente gadget que iria sair do mercado, como jogos de vídeos e coisas assim. Havia, na verdade, uma sala dedicada apenas a esses jogos de vídeo e consoles, e às vezes eu ficava muito deprimida ao notar quantas horas meus filhos passavam na sala de vídeo. Se você o visse pregando na igreja, diria de fato: aqui está o homem de Deus. Tudo o que ele fazia era sobre fama. Quando eles iam à igreja, havia sempre fotógrafos. E o meu marido, papá, se sentava em uma cadeira especial. Quando ele começava a sair do carro, havia outros homens que corriam para ele para amarrar seus sapatos, enquanto outros seguravam um guarda-chuva para ele. Não importava se era uma manhã quente, não era isso que ele tinha ensinado, que sempre que ele saísse no carro, um guarda-chuva deveria estar esperando por ele. Esse homem me fazia rir, meu irmão. Ele parece achar que é o rei ou o presidente. Ele era tratado como se fosse um rei. Se você não vê a Deus, mas sim a glorificação do ser humano na igreja, então há um problema com a igreja. Eu recebia envelopes com dízimos em dinheiro em um domingo depois da igreja para levar meus filhos ao salão. Depois, os secretários da igreja enviavam o dinheiro para que ele viesse. Às vezes ele gritava com emoção nos olhos, porque poderia estar segurando um saco cheio de envelopes. E quando abria aquele saco cheio de envelopes, isso realmente partia meu coração. Você veria o logo que estaria nos envelopes, representava o dízimo. Depois ele carregava os envelopes até a cama e me pedia para ajudá-lo a contar o dinheiro. Assim contávamos o dinheiro do dízimo. Depois ele colocava o dinheiro no cofre. Alguns dias depois ele pedia ao secretário para que o dinheiro fosse depositado no banco e em outra conta. No domingo seguinte ele começaria a pregar sobre o dízimo, como se as pessoas não tivessem dado o suficiente ao Senhor. Mas os secretários nem percebiam que meu marido estava tendo uma quantia enorme de dinheiro. Isso é o que meu marido faria. Em outras ocasiões, meu marido, na verdade, perguntava se havia voluntários na igreja que quisessem ajudar em alguns dos seus programas, como uma cozinha de sopa, e depois tínhamos outros programas em que ajudávamos os pobres e os órfãos, mas isso é apenas a ponta da iceberg. Meu marido faria todas as coisas para ocultar o fato de que estava roubando muito dinheiro na igreja. A forma como essas igrejas operam é como se fosse um negócio. Eu, o pastor e o presidente. Mesmo que os secretários percebam que um grande abuso está acontecendo em relação às finanças, eles não podem fazer nada, porque meu marido
sempre dizia que quando alguém tentasse pedir-lhe para ser mais transparente sobre as finanças da igreja, ele diria que Deus havia mostrado a ele para usar tal quantia para ajudar assim e assado. Sempre que alguém tentava questionar meu marido, eles tinham medo porque pensavam que estavam questionando o próprio Deus. Porque meu marido sempre pregava, falava sobre as visões que recebia. Quando eu descobri que meu marido era apenas um falso pastor que estava fingindo, eu me tornei mais ousada quando comecei a sair com seu amigo, porque eu sabia que aquela situação era apenas um fiasco. Era apenas drama que estava sendo feito. Sim, houve milagres que aconteceram aqui e ali, mas eles usaram demônios para executar a maioria dos milagres. Do outro lado, eu e meu marido, amigo, realmente nos apaixonamos e havia uma química entre mim e aquele homem. E eu adorei como ele me fazia sentir como se eu fosse um ser humano novamente. Quando fomos à festa de todos os brancos, eu nunca pedi nada a ele, nem comentei, porque ele pensou que meu marido e eu estávamos juntos nisso. Eu realmente queria descobrir mais sobre meu marido e esse cara parecia ser a melhor pessoa para expor tudo. Eu sabia que ele nunca perguntaria ao meu marido se ele tinha me permitido ir à festa de todos os brancos. Com cada traição, eu me tornava mais ousada. Na maioria das vezes, eu até mentia para meu marido, dizia que ia à igreja, mas estava indo encontrar o meu namorado. Foi quando um dia meu marido me disse que tinha uma viagem e queria voar para fora do país, como uma viagem rápida. Eu ainda não tinha me preparado, mas estava interessado em ir com ele, porque esse país era um destino de férias. Então menti para o meu marido, dizendo que ia visitar minha mãe. Irmão, foi uma mentira bastante ousada. E quando falei com a minha mãe, eu apenas disse a ela que eu e meu marido estávamos com problemas. Por favor, se meu marido perguntar se eu vou chegar lá, apenas diga a ele que eu vou chegar. Minha mãe não sabia sobre a situação, mas ela não sabia que meu marido era apenas um falso pastor. Eu disse à minha mãe que estava indo visitar minha prima, para que eu pudesse ter um pouco de ar fresco. Minha mãe nem sabia que meu namorado já havia reservado os bilhetes de avião para nós. E o meu marido acreditou em mim. Eu sabia que as razões pelas quais ele rapidamente acreditou em mim foi porque quando eu não estava em casa, ele queria ter suas próprias meninas lá. Ele queria convidar suas amigas para a nossa casa. Então, eu não me importava mais com ele, porque estava tendo muito sexo fora de casa e estava tendo muito sexo fora do casamento. De qualquer forma, eu estava muito animada para deixar o meu país pela primeira vez em cerca de 3 anos, desde que eu e meu marido estivemos de férias, e eu fiz todos os preparativos necessários. Nós deixamos o país e a primeira visita, meu marido sim, estava feliz por estar livre. Mesmo quando eu menti para ele que estava tendo problemas com meu trabalho, ele disse que era bom apenas se divertir e pediu para eu falar com a minha mãe e dizer que em breve a visitarei. Sim, ele conseguiu me transformar
em uma bandida como ele. Eu estava vivendo minha vida ao máximo. Nós deixamos o país e chegamos ao nosso destino há cerca de 5 horas. Ele me disse que teve uma reunião com um líder espiritual. Era o meu namorado. Ele tinha que ir a essa reunião em cerca de 2 horas. Conforme te disse, ele tinha sua própria igreja. Aquela viagem, mesmo que parecesse mais um feriado, era mais voltado para torná-lo mais forte em suas performances milagrosas. Além de ser um falso pastor, ele mostrava alguma paixão e me amava. Ou talvez ele soubesse como tratava uma mulher tão bem. Ele então me disse que queria passar um tempo comigo. Assim iríamos nos encontrar no lugar dos líderes espirituais. Então eu ia esperar por ele e depois iríamos jantar. Nesses encontros não tirávamos fotos juntos. E se eu tirasse uma foto, ele sempre estaria me segurando e nunca seria parte da imagem. Ele nunca quis isso. Ele me ensinou muito bem como enganar meu marido e nunca ser pega. Nós fomos a outro lugar e quando chegamos era mais como um templo do que uma casa. Ele foi construído em cima de um telhado. A maçã, meu irmão, era muito bonita. Apesar de que para entrar no quintal você tinha que passar pelo portão da frente, depois tinha que ir até a parte de trás da casa, que era onde o estacionamento ficava. E essa casa, da parte de trás, era mais como um escritório do que um templo ou uma casa. Então, ele só me disse para sentar e esperar por ele. E depois foi para outra sala. E, para minha surpresa, o líder espiritual era uma mulher. Ela simplesmente apareceu do nada. O quarto era mais assustador. Estava cheio de fumaça e a senhora estava sentada com as pernas cruzadas. E em frente a ela havia um ponte cheio de carvão quente. Ela olhou para mim com uma pergunta no rosto e depois me ignorou. Você já esteve em uma sala onde a pessoa com quem você está simplesmente te ignora? Isso é o que essa senhora fez. Ela apenas olhou para mim uma vez e decidiu me ignorar. Ela olhou para meu namorado e sorriu para ele, como se soubesse do escândalo que estava acontecendo entre nós. Enquanto eles conversavam, meu namorado nunca tentou olhar para o rosto da mulher. Meu namorado se ajoelhou com as pessoas, como as pessoas fazem quando estão sozinhas. Ele nunca olhou para cima. Eu nunca tinha visto algo assim. Por um momento, eu parei de respirar, pensando que ele tinha morrido. Então ele levantou o rosto e não havia nenhum sinal de queimadura ou bolhas. Isso foi depois que seu líder espiritual levantou o rosto cheio de carvão vermelho. Ela então começou a falar em sua língua com autoridade, aplicando muito óleo sobre o seu corpo, seu terno e tudo. Ele então ficou deitado. Isso durou mais de 1 hora. E eu fiquei lá sem nem mesmo tossir. Foi realmente assustador. E aquela mulher, quando meu namorado desmaiou, olhava para mim e parecia estar em transe, sem respirar, sem engolir, como se estivesse sem ar, sem se mover. Eu estava realmente assustada. Era como se eu estivesse sozinha naquela sala. Talvez ela estivesse olhando para minha alma. Tudo o que posso dizer é que não havia nada de sagrado sendo realizado ali. Era apenas uma maneira de ele
conseguir mais seguidores e fazer com que amassem tanto que, quando quisessem uma certa quantia de dinheiro, os membros da igreja doariam sem dúvida. Era a hora de ir embora, então fomos. Ele também indicou que meu marido costumava vir aqui para rituais. Foi quando pensei que era por isso que aquela mulher estava me olhando assim. Mas meu namorado me prometeu que essa mulher nem sabia que meu marido era casado comigo. Eu já tinha visto o suficiente por um dia. Mesmo quando fomos jantar, eu nem estava feliz. Mas fingi que estava feliz, porque meu namorado achava que eu sabia que tudo o que meu marido estava fazendo. Se eu tivesse a chance, vou te contar como meu marido eventualmente me pegou. Se você gostou deste conteúdo, manda o seu like, seu comentário e não se esqueça de subscrever-se ao nosso canal e também de ativar o sininho de notificações